Mariana Silva estava servindo o café da manhã para o marido quando ouviu as palavras que mudariam sua vida para sempre. Carlos, seu marido de 15 anos, olhou para ela com desprezo enquanto ela derramava acidentalmente algumas gotas de café na mesa e disse com uma frieza cortante: "Você não serve mais para nada, Mariana. Não consegue nem servir um café direito. Olha só o que virou. Uma dona de casa incompetente que não faz nada bem feito." Mariana ficou paralisada por alguns segundos, sentindo cada palavra como uma punhalada no coração. Tinha 42 anos, havia abandonado a carreira de enfermagem quando se casou para cuidar da casa e dos filhos, dedicara 2 décadas da vida ao marido e à família, e agora recebia como retribuição a mais cruel das humilhações na cozinha de sua própria casa. Mas algo dentro de Mariana se acendeu naquele momento. Não foi desespero ou tristeza que sentiu. Foi uma determinação feroz que ela não sabia que possuía. Em vez de chorar ou se desculpar, como sempre fazia, Mariana guardou aquela frase venenosa no coração como combustível e decidiu que Carlos descobriria exatamente o quanto ela valia, de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber mais histórias emocionantes como esta. Mariana havia conhecido Carlos em 1985, quando tinha apenas 22 anos e estava terminando o curso de enfermagem. Ele era vendedor numa empresa de equipamentos médicos, visitava regularmente o hospital onde ela fazia estágio. Era charmoso, bem vestido, prometia um futuro estável. Carlos tinha 10 anos a mais que ela, parecia maduro e seguro, exatamente o tipo de homem que ela pensava que a faria feliz. O namoro foi intenso e rápido. Carlos a cortejava com flores, jantares românticos, promessas de uma vida confortável. Dizia que queria uma esposa dedicada que pudesse cuidar da casa e dos filhos enquanto ele construía a carreira. Mariana, apaixonada e ingênua, acreditou que havia encontrado o homem perfeito. Casaram-se em 1987, quando Mariana tinha 24 anos e acabara de se formar. Carlos a convenceu a não trabalhar como enfermeira, argumentando que o salário dele era suficiente, que ele preferia ter uma esposa presente em casa, que trabalhar fora seria desnecessário e cansativo para ela. Mariana aceitou a sugestão, pensando que seria temporário. Imaginou que depois de alguns anos poderia voltar a trabalhar, que Carlos apoiaria seus planos profissionais quando estivessem mais estabelecidos. Mas o que parecia proteção amorosa gradualmente se revelou como controle sistemático. Os primeiros anos de casamento foram aparentemente felizes. Mariana cuidava da casa com dedicação. Carlos trabalhava e provia financeiramente. Em 1989, nasceu Pedro, o primeiro filho, seguido por Ana em 1992. Mariana se dedicou integralmente à maternidade, encontrando realização em criar os filhos. Mas conforme os anos passaram, Carlos mudou. O homem charmoso do namoro se tornou crítico, controlador, emocionalmente ausente. Começou a fazer comentários depreciativos sobre as habilidades domésticas de Mariana, comparava-a com outras esposas, criticava sua aparência, questionava constantemente suas decisões sobre casa e filhos. Carlos também controlava totalmente as finanças familiares. Dava a Mariana apenas o dinheiro necessário para despesas básicas. Nunca a deixava participar de decisões financeiras importantes. Dizia que ela não entendia de dinheiro e que ele sabia melhor como administrar os recursos da família. Durante quase 20 anos, Mariana absorveu as críticas e humilhações de Carlos, acreditando que talvez ele tivesse razão, que talvez ela realmente não fosse competente em nada além de tarefas domésticas básicas. Sua autoestima havia sido sistematicamente destruída através de anos de comentários negativos constantes. Mariana havia perdido contato com antigas colegas de enfermagem, não tinha amizades próximas, sua vida social girava completamente ao redor da família.
Carlos desencorajava relacionamentos externos, dizia que ela deveria focar na família, que amizades eram perda de tempo e fonte de problemas. Os filhos cresceram vendo a mãe sendo constantemente diminuída pelo pai. Pedro, agora com 23 anos, havia internalizado alguns dos comportamentos machistas do pai. Ana, com 20 anos, frequentemente defendia a mãe, mas estava estudando fora e não presenciava a dinâmica diária entre os pais. A manhã da frase cruel foi o resultado de meses de tensão crescente. Carlos estava insatisfeito com o trabalho, as vendas estavam baixas, ele havia perdido alguns clientes importantes. Em vez de assumir responsabilidade pelos próprios problemas profissionais, descontava frustrações em Mariana com agressividade verbal cada vez maior. "Você não serve mais para nada", foi a gota d'água que transbordou anos de humilhação acumulada. Mas em vez de quebrar Mariana definitivamente, aquela frase despertou algo que estava adormecido dentro dela há décadas. Sua antiga força, ambição e competência que havia abandonado para servir a um homem que não a valorizava. Naquela manhã, depois que Carlos saiu para o trabalho, Mariana se sentou na cozinha e tomou a decisão mais importante de sua vida adulta. Não ia mais aceitar ser tratada como serviçal incompetente em sua própria casa. Ia provar para Carlos, para si mesma e para o mundo que ela valia muito mais do que ele jamais havia reconhecido. Mariana começou pesquisando sobre revalidação do diploma de enfermagem. Descobriu que depois de tantos anos sem praticar, precisaria fazer cursos de atualização, provas, estágios. Seria um processo longo e desafiador, mas ela estava determinada. Sem contar para Carlos, Mariana se inscreveu num curso de atualização em enfermagem oferecido por uma universidade pública. Usou o dinheiro que havia economizado secretamente das despesas domésticas durante anos, guardando moedas e notas pequenas que Carlos não notaria a falta. Assistir às primeiras aulas foi como despertar de um sonho de 20 anos. Mariana redescobriu sua paixão pela medicina, sua competência natural para cuidar de pessoas, sua inteligência que havia sido sufocada por décadas de críticas domésticas. Os professores ficaram impressionados com o conhecimento básico que Mariana ainda retinha e com sua dedicação aos estudos. Ela estudava durante as manhãs, quando Carlos estava trabalhando, escondia os livros quando ele chegava, fingia estar apenas cuidando das tarefas domésticas normais. Depois de 6 meses de curso intensivo, Mariana fez as provas de revalidação e passou com notas excelentes. Oficialmente, estava habilitada a trabalhar como enfermeira novamente, mas ainda não contou para Carlos. Queria ter certeza de que conseguiria um emprego antes de revelar seus planos. Mariana começou a procurar trabalho discretamente. Enviou currículos para hospitais, clínicas, postos de saúde. Explicava nas entrevistas que havia parado de trabalhar para criar os filhos, mas estava pronta para retomar a carreira com dedicação total. A primeira oportunidade surgiu num hospital público da periferia de São Paulo. Não era o emprego mais glamouroso, o salário era modesto, o ambiente era desafiador. Mas para Mariana representava liberdade e dignidade que ela não sentia há 2 décadas. Mariana foi contratada para trabalhar no turno da manhã, das 7 às 15 horas. Significava que chegaria em casa no meio da tarde, teria tempo para preparar o jantar. Carlos nem perceberia mudanças significativas na rotina doméstica inicialmente. Durante as primeiras semanas, Mariana conseguiu esconder o emprego de Carlos. Saía de casa cedo, dizendo que ia ao mercado ou resolver pendências, trabalhava no hospital, voltava para casa a tempo de parecer que havia passado o dia cuidando das tarefas domésticas normais. Mas esconder um emprego de enfermagem é praticamente impossível a longo prazo. Mariana chegava cansada.
Às vezes, com pequenas manchas de medicamentos na roupa, falava inconscientemente sobre pacientes durante conversas casuais. Carlos começou a desconfiar que algo estava diferente. Mariana parecia mais confiante, mais energizada, menos submissa às críticas constantes dele. Começou a questionar onde ela estava indo. Por que parecia tão ocupada? O que estava fazendo durante o dia? A descoberta aconteceu de forma acidental, 3 meses depois que Mariana começou a trabalhar. Carlos teve um problema no carro e precisou pedir carona para um colega, que coincidentemente passou em frente ao hospital onde Mariana trabalhava exatamente na hora que ela estava saindo, uniformizada, claramente terminando um turno de trabalho. Quando Carlos chegou em casa naquela noite, estava furioso. Gritou com Mariana, acusou-a de traição, disse que ela havia mentido, que estava fazendo o papel de ridícula, tentando ser enfermeira na idade dela, que deveria parar com essa palhaçada imediatamente. Você está se iludindo, Mariana, disse Carlos com raiva. Acha que pode ser enfermeira depois de 20 anos parada? Você não serve mais para nada lá fora. Seu lugar é aqui em casa, cuidando da família. Pare com essa bobagem e volte a ser uma esposa normal. Mas dessa vez, Mariana não se intimidou. A confiança que havia recuperado através do trabalho, o reconhecimento dos colegas, a satisfação de cuidar de pacientes, tudo isso havia reconstruído sua autoestima de forma irreversível. Carlos, eu descobri que sirvo sim para muita coisa, respondeu Mariana com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Sou uma excelente enfermeira, sou respeitada no hospital, estou ganhando meu próprio dinheiro e não vou parar. A discussão que se seguiu foi a mais intensa dos 15 anos de casamento. Carlos tentou todas as estratégias de controle que sempre haviam funcionado. Gritos, ameaças, chantagem emocional, críticas pessoais. Mas Mariana não cedeu. Você pode gritar o quanto quiser, disse Mariana. Mas eu não sou mais a mesma pessoa que aceitava ser humilhada na cozinha. Eu lembrei quem sou e não vou esquecer novamente. Carlos percebeu que havia perdido o controle sobre a esposa e isso o desesperou. Começou a sabotá-la de diferentes formas, escondendo uniformes, criando problemas domésticos que a atrasariam para o trabalho, fazendo cenas dramáticas para tentar fazê-la se sentir culpada. Mas Mariana estava determinada. Cada obstáculo que Carlos criava apenas fortalecia sua resolução. Ela havia provado para si mesma que era competente, valiosa, capaz de ser independente. Não havia volta. O trabalho de Mariana no hospital era excepcional. Supervisores notaram sua dedicação, competência, capacidade de lidar com situações difíceis. Depois de 6 meses, foi promovida para supervisora do turno da manhã com um aumento significativo de salário. Com o próprio dinheiro, Mariana abriu uma conta bancária pessoal, comprou roupas novas, começou a cuidar melhor da aparência. Não por vaidade, mas porque havia recuperado o amor próprio que Carlos havia sistematicamente destruído. Os filhos reagiram de formas diferentes à transformação da mãe. Ana ficou orgulhosa. Disse que sempre soube que a mãe era capaz de muito mais do que ser apenas dona de casa. Pedro inicialmente teve dificuldades para aceitar a mudança, mas gradualmente começou a respeitar a mãe de forma que nunca havia respeitado antes. 1 ano após começar a trabalhar, Mariana tomou a decisão mais difícil de sua vida. Pediu o divórcio. Havia percebido que não conseguiria crescer completamente enquanto estivesse numa relação onde era constantemente diminuída e controlada. Não é vingança, Carlos, explicou durante a conversa sobre separação. É sobre eu descobrir que mereço ser respeitada e valorizada. Você teve 20 anos para me ver como igual, mas sempre escolheu me tratar como empregada incompetente. O processo de divórcio foi difícil, mas Mariana estava preparada. Tinha renda própria, apoio emocional dos colegas de trabalho, força interior que havia redescoberto.
Carlos tentou dificultar o processo, mas não conseguiu impedir que ela seguisse seu próprio caminho. 2 anos após a frase cruel na cozinha, Mariana estava morando num apartamento próprio, trabalhando como supervisora de enfermagem, estudando para se especializar em UTI. Havia se tornado uma profissional respeitada, uma mãe admirada pelos filhos, uma mulher independente e realizada. Carlos, meanwhile, havia perdido não apenas a esposa, mas também parte do respeito dos filhos. Ana raramente o visitava. Pedro mantinha relação cordial, mas distante. Ele havia tentado alguns relacionamentos superficiais, mas nenhuma mulher aceitava o tratamento controlador e desrespeitoso que ele considerava normal. 3 anos depois, Mariana foi convidada para ser coordenadora de enfermagem de um hospital particular. Era uma posição de alta responsabilidade, com salário excelente, reconhecimento profissional significativo. A menina que Carlos disse que não servia para nada havia se tornado uma líder respeitada na área da saúde. Durante a cerimônia de posse no novo cargo, Mariana fez um discurso que emocionou todos os presentes. Há alguns anos, alguém me disse que eu não servia para nada. Guardei essa frase como combustível para provar que estava errado. Hoje descobri que sirvo para muita coisa, para salvar vidas, para liderar equipes, para ser um exemplo para minha filha de que nunca é tarde para recomeçar. Ana, agora formada em psicologia, sempre citava a mãe como exemplo de superação para seus pacientes. Pedro havia amadurecido, pedia desculpas pelo comportamento passivo diante das humilhações que a mãe sofreu. Prometia nunca tratar nenhuma mulher da forma como o pai tratava a mãe. 5 anos após o divórcio, Mariana conheceu Roberto, um médico viúvo que trabalhava no mesmo hospital. Era um homem gentil, que admirava sua competência profissional, respeitava sua independência, tratava-a como igual em todos os aspectos da vida. O relacionamento com Roberto foi completamente diferente do casamento com Carlos. Baseado em respeito mútuo, admiração, apoio aos sonhos profissionais um do outro. Roberto encorajava Mariana a crescer mais. Nunca tentava limitá-la ou controlá-la. Mariana se casou novamente aos 50 anos, numa cerimônia simples, mas cheia de amor verdadeiro. Ana foi sua madrinha. Pedro caminhou com ela até o altar. Carlos não foi convidado, mas desejou felicidades através dos filhos, talvez finalmente entendendo que havia perdido uma mulher extraordinária por não saber valorizá-la. 8 anos após a frase cruel, Mariana era diretora de enfermagem de um dos maiores hospitais de São Paulo, tinha uma casa própria, um casamento feliz, filhos orgulhosos, uma carreira sólida e respeitada. Havia transformado humilhação em motivação, desprezo em combustível para o sucesso. Durante uma entrevista para uma revista sobre mulheres empreendedoras, Mariana foi perguntada sobre o segredo de sua transformação. Alguém me disse que eu não servia para nada. Em vez de aceitar essa definição, decidi provar que ela estava errada. A melhor vingança contra quem te desvaloriza é mostrar o seu valor para o mundo. A história de Mariana se tornou inspiração para outras mulheres que passavam por situações similares de relacionamentos abusivos e baixa autoestima. Ela frequentemente dava palestras em grupos de apoio, sempre terminando com a mesma mensagem: nunca deixem ninguém definir seu valor. Vocês servem para muito mais do que imaginam. 10 anos depois daquela manhã na cozinha, Mariana olhava pela janela de seu escritório no hospital e sorria, pensando na jornada percorrida. A frase que Carlos disse para destruí-la havia se tornado o combustível que a levou a descobrir sua verdadeira força. Às vezes, as palavras mais cruéis podem ser as maiores bênçãos disfarçadas, forçando-nos a provar para nós mesmos o quanto realmente valemos. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.